Doutor Renato está aqui com a gente hoje mais uma vez. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Doutor, nós vamos falar sobre a síndrome do piriforme. Eu tenho ouvido muito falar sobre isso, mas acontece que eu nunca sei direito o que é. Porque eu acho que o cérebro da gente é um mistério tão grande que quanto mais a gente procura... A gente já tem medo até de uma dor de cabeça, quando fala de uma síndrome dá a impressão de que a morte é certa. Tá. Então não é isso, né, doutor? O que é piriforme? Síndrome do piriforme é o seguinte, a grande parte da população tem uma prevalência em torno de 40% de dor lombar. Quer dizer, quase 40% da população hoje vai ter algum tipo de dor lombar. Certo. Dessa dor lombar, aproximadamente 10% das dores são por causa de um músculo que chama músculo piriforme. Esse músculo, ele comprime o nervo ciático. Sabe quando a pessoa fala que está com dor no ciático, que é aquela dor que desce para trás da coxa e chega até o pé? A maioria das vezes é causado por hérnias. Como a gente já veio aqui e já falou sobre hérnias. Sobre isso. Sim. Só que algumas vezes você não tem uma compressão neurológica na coluna. Você tem uma compressão do próprio nervo pelo músculo. Esse nervo ele pode ser comprimido por um espasmo, tá? Por um espasmo ou até por uma variação anatômica. O nervo ele pode passar no meio das fibras do piriforme. E aí, quando você faz um esforço físico, ele acaba comprimindo o nervo e dá uma dor muito parecida com hérnia de disco. Então, a síndrome do piriforme, ela é um diagnóstico diferencial, quer dizer, é uma outra doença que parece uma hérnia de disco, mas no fundo o tratamento é totalmente diferente da hérnia. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Então a gente tem um nervo que se chama piriforme. A gente tem um músculo. Um músculo que chama piriforme. Daí eu posso ter uma dor na região lombar que seja na parte das costas, de coluna, ou aqui, aquele peso no ombro. O piriforme, ele se insere no sacro, que é aquela última vértebra que a gente tem, tá? No sacro e vai até o trocânter, que é aqui a parte do fêmur. Então já na parte de trás mesmo, lá embaixo. Bem no bumbum. Certo. É bem no bumbum. Então a dor é uma dor glútea, é uma dor no bumbum. Ele fica atrás da nádega. E a gente sente como se tivesse uma dor no glúteo mesmo. No glúteo. Tá. Só que essa dor, por muitas vezes, ela desce para a perna. Mas ela é causada por quê, doutor? Ela é causada pela compressão do nervo que chama nervo ciático. E a gente comprime como? Fazendo exercício demais, má postura? O que causa essa compressão? Coisa que a gente quase não faz, como ficar sentado o dia inteiro. Vive, a gente respira, pode ter essa dor, basicamente, né, doutor? é isso. Então, basicamente, quem Falta de exercício, doutor? Ou excesso? Excesso de exercício. Olha Na verdade, só. as pessoas que têm uma rotina sedentária e começam a ir para a academia, começam a exercitar demais o glúteo, tá? Esse glúteo ele vai ter um espasmo porque ele está sendo sobrecarregado e por ter um espasmo, o piriforme, ele vai, com o espasmo no piriforme, comprimir o nervo e aí você vai ter uma dor como se fosse uma hérnia de disco. Entendi, agora entendi. Daí você tem dois problemas. Primeiro que não é a hérnia de disco e muitas vezes o médico demora para identificar e você começa a fazer o tratamento para a hérnia de disco. Sim. Daí não vai funcionar nenhum tratamento. Não, porque basicamente a síndrome do piriforme, o tratamento é basicamente fisioterapêutico. Tá. Então é basicamente a fisioterapia. Como eu tenho uma compressão dada por músculo, o que eu tenho que fazer? Deixar esse músculo relaxado. Certo. Tá? Então eu preciso fazer manipulação desse músculo. Às vezes eu posso infiltrar esse músculo com corticoide. Algumas vezes a gente usa botox. Se coloca botox. A primeira descrição de tratamento da síndrome do piriforme foi até cortar o piriforme no meio, tá? Cortar o músculo, porque se o músculo está comprimindo... Mas daí não prejudica depois, doutor? Não, não prejudica muito, assim. Depende da dor que você tem. Tudo que você pode manter no seu corpo, você vai manter. Ninguém vai fazer uma cirurgia à toa. Tá. Isso é a base da medicina é essa. Primo non nocere. Primeiro não lesa. O máximo possível para não precisar fazer uma cirurgia. Como em tudo, como na coluna, como no piriforme, como em tudo. Então, basicamente, a síndrome do piriforme entra como diagnóstico diferencial da coluna. Tá. E o tratamento, por ser muito diferente da coluna, porque é mais fisioterapia, mais acupuntura, mais, às vezes, injeções no músculo mesmo, para que ele deixe de estar estirado, por conta disso, é uma entidade que ela não é tão
diagnosticada. Mesmo tendo essa prevalência de 10% das dores lombares, ela é subdiagnosticada. Até porque eu não tenho imagem que mostre uma síndrome do piriforme. Não tem, por exemplo, eu ia te perguntar até como é que se descobre. A ressonância não identifica especificamente esse problema. Não, é a clínica. Às vezes também eu posso ter síndrome do piriforme por ter um trauma, né? Então eu bati o glúteo, eu caí de nádegas. Isso não é difícil. Imagina. Eu caí de nádegas. Forma uma fibrose ao lado desse nervo. Sei. E essa fibrose faz com que o nervo ele não ande normalmente. Então, qualquer exercício que você faça, ele começa a ser comprimido. E nessa compressão te gera dor. Então, assim, em 50% dos casos de síndrome do piriforme, eu tenho uma doença de base que é um trauma. Ô, doutor, então, na verdade, como não existe essa possibilidade de identificação com maior facilidade, na verdade, quando se faz um tratamento que pode ser um tratamento para curar a hérnia e não cura por não ter a hérnia, isso pode acontecer mesmo porque a identificação é difícil, né? Vamos dizer assim. Na verdade, até a hérnia, muitas pessoas têm alteração de imagem. Então, se você chegasse hoje com a ressonância para mim, em 30% dos casos você teria uma hérnia, ou uma protusão, ou alguma coisa. Mas nem sempre eu tenho que te tratar. 90% das pessoas não precisam de tratamento. Elas precisam sim de readequação postural, de fazer um tratamento, um fortalecimento muscular, tá? 90% das pessoas, só 10% das pessoas precisam de cirurgia. E tem que deixar claro que essas pessoas que são eletivas à cirurgia, elas têm que ser avaliadas por um tempo. Eu não posso indicar cirurgia de primeira para você. Entendi. Então, eu tenho primeiro que fazer uma fisioterapia, fazer uma acupuntura, ver como você vai evoluir. Cada caso é um caso. E, geralmente, o que você falou, olha, eu tratei da hérnia de disco e ainda continuo com dor. Às vezes, o simples fato de você instrumentar, às vezes você colocar uma artrodese, hoje em dia o parafuso está um pouco fora de moda, está longe de voga, porque, querendo ou não, você cria um problema mais para frente. Entendi. O simples fato de você instrumentar, você muda toda aquela dinâmica da pelve, e mudando a dinâmica da pelve, você faz com que a pessoa tenha mais síndrome do piriforme. A gravidez faz com que a pessoa distenda a pelve e possa ter síndrome do piriforme. Olha, uma coisa muito importante que você precisa entender é que a vida mais regrada e a maneira como você encara as atividades do teu dia a dia podem significar uma qualidade de vida maior ou melhor. A síndrome do piriforme, como os demais problemas que o doutor já falou aqui com a gente, o que acontece? Você pode evitar, né, doutor? Na verdade, né? Sim, é algo que se você, no teu dia a dia, você tendo hábitos diferenciados, você consegue evitar um problema como esse, né, doutor? Sim, são coisas simples. Não pegar mais peso ou malhar mais o glúteo do que você tem capacidade. Então, não exagerar em nada, né, doutor? Ciclista geralmente tem muito. Atleta vai ter muita síndrome do piriforme porque eles usam a musculatura além do que é o recomendado, né? Na verdade, a medicina, o esforço físico para o atleta chega a ser até deletério. Os atletas vivem menos do que a população normal. Então, porque exageram mesmo para ter alta performance. Porque exageram, os de alta performance. Porque a gente até comenta, eu estava ouvindo esses dias um médico comentar que a pessoa fala, não, mas o fulano, vamos dar um exemplo, o Neymar. Ah, mas o fulano faz exercício o tempo inteiro muito mais forte que eu e não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema porque com 30 e poucos anos já para. Claro. Né, doutor? Claro. E a gente busca qualidade de vida por mais tempo. Até o doutor José falando agora dessa expectativa de vida cada vez, com um número cada vez maior de anos para viver, você tem que procurar viver melhor, né, doutor? E a gente ficando cada vez mais sentado, né? Cada vez mais sentado e fazendo cada vez menos exercícios. Sim. Doutor, são as mulheres ou os homens que são mais acometidos por esse problema? As mulheres têm mais. As mulheres têm mais, até por conta da gravidez, até por uma questão hormonal, as mulheres têm mais. Então, os fatores de risco, mulher, gravidez, obesidade, sedentarismo e ficar muito tempo sentado. Foi vista uma correlação com relação à assimetria das pernas. Então, quem tem a perna maior de um lado do que de outro, você vai fazer com que esse músculo de um lado esteja estirado e de outro lado esteja comprimido, e aí você vai ter dor nesse músculo estirado, porque teoricamente ele vai sofrer fadiga e comprimir. Essa variação anatômica
faz com que você tenha maior chance de ter síndrome do piriforme, e o trauma, né? Essas quedas, que geralmente não precisa ser de alto impacto, mas o simples fato de cair com o isquio, que é cair de bunda... É a maneira como você cai, a maneira né, com que doutor? você cai que faz desenvolver a síndrome do piriforme. Doutor, a gente sabe que hoje grande parte da população não tem mais convênio médico. E a gente tem uma certa dificuldade no nosso sistema público de saúde. Sim. Então, por conta disso, o número cada vez menor de pessoas vai ao médico com frequência. Então, tem algum sinal que é o alerta para que eu entenda que eu preciso mesmo, nem que seja pagar uma consulta, porque está na hora de... para não ficar pior? Tem isso? O que a gente vê que é uma coisa bem simples, é o simples fato que você fez agora, de cruzar as pernas. A pessoa que não consegue ficar com as pernas cruzadas por muito tempo e ela muda de posição... Porque está incomodando. Porque está incomodando, ela tem que deambular por conta disso, isso é um sinal que pode ser síndrome do piriforme. E, na verdade, o médico vai agir aí nem tanto como tratamento, porque o tratamento de uma cirurgia é bem o final do tratamento, mas mais em orientação ao que deve ser feito e ajustar a medicação. Mas eu digo assim, por exemplo, se eu não consigo ficar muito tempo sentada, pode ser um sinal de que alguma coisa está errada. Sim, porque se você não consegue ficar muito sentada, pode ser síndrome do piriforme. Se não consegue ficar muito sentada, pode ser estenose de canal, quer dizer, criou o osso dentro do canal. Você tem que buscar o médico. E você tem que fazer o diagnóstico. A primeira coisa, sempre que você vai fazer, é diagnóstico. Tá. Com a possibilidade que eu falo de convênio, ou mesmo que quem não tenha convênio, hoje em dia uma ressonância custa muito menos do que antigamente. É verdade. Então, assim, antigamente uma ressonância era R$3.000, você tem a ressonância a R$250, R$300 por segmento. Então, assim, fazendo uma ressonância, excluindo uma causa que é ruim, que é uma compressão, que é uma hérnia, que é uma estenose, você fica com as causas mais musculares. A síndrome do piriforme é considerada como se fosse uma doença miofascial. E doença miofascial, ela pode dar em qualquer lugar. Especificamente o piriforme, ela dá essa dor que desce para a perna, mas existe doença miofascial na coluna lombar, então você pode ter uma contratura na coluna lombar, existe miofascial na coluna cervical. Então, com relação às doenças miofasciais, o tratamento é fisioterapia, mudança do estilo de vida, que é um tratamento muito mais acessível. E exercício. Então, assim, é muito mais fácil você fazer exercício hoje do que fazer uma cirurgia amanhã. E vou te falar uma coisa, é impressionante, né, doutor? Como a qualidade de vida da gente vai no pé, quando tem alguma dor desse tipo, claro, né? Claro. Que te impede de fazer qualquer movimento mais brusco ou te impede de fazer coisas normais. Porque nós estamos falando aqui de não poder ficar sentado, lógico, não estou dizendo que você vai ficar 5 horas sentado, qualquer um vai ficar com dor. Não, mas eu estou falando de meia hora. Nós estamos falando de você ficar um pouquinho assim, já tem que ficar mudando de posição toda hora, porque você não está aguentando. Sim. E a gente sempre fala isso aqui, você conhece o teu corpo melhor que ninguém. Sabe quando tem alguma coisa errada, né, doutora? Claro. A gente vai protelando mesmo, ou por falta de tempo, ou por falta de dinheiro, essas coisas. Mas que os sinaizinhos a gente já conhece melhor que ninguém, né, doutor? Claro, claro. E quanto antes tratar, menos remédio trata, menos remédio toma, menos lesa o fígado, menos lesa rim, menos lesa tudo. Porque e mais vive. Você vai acabando deixando para frente e acaba não tendo nenhum relacionamento interpessoal bom, porque quem aguenta ficar com alguém com dor? Não. E também a gente não se aguenta com dor, né, doutor? Claro. Olha, vou deixar os contatos do doutor Renato para você. Entra no site para você conhecer melhor o trabalho do doutor Renato. Lá também tem muitos artigos que te ajudam a esclarecer muitas dúvidas. renatochavesneurocirurgia.com.br. Daí tem o WhatsApp também, que é o 967876828. Está aí na tela para você. Tem o e-mail também, se você tiver alguma dúvida, doutor.renatochaves@yahoo.com.br. Doutor, sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado, hein? O doutor é muito otimista, né? Tudo tem solução e quanto mais rápido você buscar essa solução, menos tempo você vai ficar com o problema e melhor você vai viver, claro, né, doutor? Sempre.